Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Está conosco hoje o enfermeiro Edson Roberto Muniz. Ele é mestre em enfermagem, né? Eu diria prata da casa. Eu conversava com ele há pouco. Ele não é ararense, mas já está há muitos anos aqui e já se considera ararense. E é com ele que nós vamos estar batendo um papo hoje sobre ebola, né? Sobre essa questão, essa epidemia que a gente tem ouvido aí nos noticiários, a preocupação, se tem cura, se não tem, como é que está o tratamento, como é que estão as coisas. Nós vamos falar sobre isso com ele e, se der tempo, aí no final nós vamos estar falando sobre recadastramento do SUS, que também é um assunto bastante importante. Mas antes, Edson, já quero te cumprimentar, agradecer a sua presença no programa mais uma vez aqui conosco. Queria agradecer o convite, né? Dizer que a gente está à disposição. Eu sou enfermeiro já há 20 anos, o ano que vem. Estou em Araras desde 1990. Sou professor universitário no Centro Universitário do Sul de Minas. A gente trabalha lá com pós-graduação em saúde pública, urgência e emergência. E desenvolve algumas atividades, como palestras, né? E eu sou enfermeiro do Núcleo de Educação e Apoio à Saúde aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Araras. E você me dizia, inclusive, você está atravessando fronteiras, né? Você está indo para Portugal agora, né? Sim. Passar um tempo lá. Sim, a universidade que eu trabalho em Minas, o UNES, ele está proporcionando um intercâmbio com a Universidade Superior de Saúde de Santarém. Então nós estamos indo com 20 alunos, 4 professores, para estar fazendo um curso de atualização e pós-graduação de saúde pública, atendimento de urgência e emergência, oncologia e o sistema de acreditação da qualidade de saúde lá na União Europeia. Ok, então estamos aí, o Edson. Realmente é um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos falar então, Edson, eu sei que você está dando umas palestras e falando sobre o ebola, né? E eu já queria então que você já pudesse falar as causas, como é que está a situação, o tratamento, o que nós podemos hoje levar de informação importante para os nossos telespectadores. O vírus ebola, ele é um vírus extremamente agressivo, né? Altamente contagioso, com uma taxa de mortalidade em torno de 76%. Essa epidemia está contida no continente africano, em alguns países, Guiné, Libéria e Serra Leoa, principalmente. Só interrompendo, Edson, se quiser passar o slide, você avisa, tá? Pode passar o primeiro slide, então. Esse é o vírus ebola, né? É um vírus agressivo, como estava falando, mortalidade em torno de 76%, porém ele tem um processo de cura muito efetivo fora da África. Tanto é que os Estados Unidos levaram pacientes com o vírus ebola para ser tratado dentro do seu país. Próximo. Esse vírus ele foi demarcado na década de 70, no Zaire, né, próximo a um rio que chama Rio Ebola, por isso o nome, né? Não foi caracterizado pelas tribos, porque lá existe um processo cultural, né? Então existia a possibilidade de agressividade. Próximo. Esse é o morcego transmissor do vírus Ebola. Ele é mais ou menos, aí o centro dele em torno do tamanho de uma garrafa PET de 600 ml. Na África existe a possibilidade de eles se alimentarem desse morcego, né? Lá o contágio ele é muito rápido, porque esse morcego ele come fruta. Então, uma vez que ele come uma fruta, ele deixa a saliva lá, o outro animal vem, come essa fruta, ele desenvolve a doença. O ser humano lá, a cultura, eles comem muita caça. Nós aqui no Brasil, se a gente quiser comer uma capivara, vai na churrascaria. Se quiser uma manga, vai lá na quitanda, né? Lá não, eles comem as frutas do chão, eles comem esses animais, e esses animais têm o vírus e é transmitido dessa forma para o ser humano. A possibilidade de uma epidemia em longa escala fora da África, ela é mínima, porque esse morcego ele não existe no nosso meio, né? O que pode acontecer são alguns casos suspeitos que podem evoluir para confirmação fora da África, nos Estados Unidos, América Central, aqui no Brasil. Porém, o Brasil ele tem um sistema de controle muito bem estruturado, né? Então, se tiver um caso suspeito, tem toda a possibilidade de se fazer uma barreira de contenção nesses comunicantes para que se evite uma epidemia nas dimensões africanas. Isso é muito importante você estar colocando, Edson, realmente, que o Brasil, às vezes a gente acha que o Brasil está atrasado em algumas coisas, né? Mas esse aspecto que você está levantando aí é muito importante. Quer dizer, hoje nós temos uma estrutura de contenção caso venha algumas pessoas, vamos colocar assim, até admitindo a hipótese, algumas pessoas têm condição de fazer isso.
Tem. Não só pelo sistema de saúde pública que o Brasil tem. É lógico, nós temos muitas deficiências, mas é notório que é de grande qualidade. Nossos profissionais formados aqui, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, biólogos, né? Toda a contenção sanitária e epidemiológica do Brasil ela é muito bem estruturada. E ela é hierarquizada e descentralizada, né? Então é muito bem organizada. Então dificilmente, se ocorrer um caso, ele vai disseminar para uma epidemia, né? As condições sanitárias da África são totalmente diferentes. Né? Eles não têm controle de alimentos, não têm controle de saúde, de nada. Edson, os sintomas da doença, né? Como é que ele se apresenta quando a pessoa é contaminada? Isso. A pessoa ela começa a apresentar um quadro viral, como qualquer outra doença viral que nós temos aqui. Dengue hemorrágica, febre chikungunya agora, né? Febre chikungunya. E essa doença, o que a gente está orientando os profissionais de saúde é que levante-se o quadro clínico, né, o quadro viral, e se faça a seguinte pergunta para o paciente: você esteve na África? Você esteve com alguém que esteve na África? Você esteve com alguém que esteve com alguém que esteve na África? Se qualquer uma dessas perguntas forem positivas, você deve estreitar essa entrevista e perguntando que local da África. Lembrando que a África é um continente enorme, nem todos os países da África eles estão com a epidemia de ebola. Então, uma vez diagnosticado, sintomatologia, quadro clínico, mais história de contato com alguém que esteve nesses países, aí se faz uma barreira, né, com as pessoas que tiveram contato. Lembrando que essa doença ela tem um período de incubação de 2 até 21 dias em média. Nesse período de incubação, o doente ele não tem sinais e sintomas, então ele não transmite nenhum. Não existe a possibilidade de transmissão de ebola. Ele só vai transmitir a partir dos primeiros sinais, que podem ser sinais virais, como uma gripe, uma dor de cabeça, uma tontura, né? Alguma coisa assim, mas que tem que ter a necessidade do quadro clínico e mais da história que tem que ter tido com alguém que esteve na África, no mínimo. E os procedimentos a seguir, como é que... Uma vez feito a demarcação do caso suspeito, isso que a gente tem que deixar bem claro para a população, porque tem alguns meios de comunicação, redes sociais, WhatsApp, Facebook, canal de YouTube, alguns vídeos, que diz que o vírus do ebola ele é transmitido pelo ar. Se o vírus do ebola fosse transmitido pelo ar, 70% da população mundial estaria extinta hoje, né? Então, não existe comprovadamente a transmissão do vírus pelo ar, tem que ser por contato direto. Sangue, fluidos, lágrimas, suor, abraço, né? Manipulação do corpo, né? Na África existe também a cultura de se manipular muito o corpo, né? Da pessoa que morre. Então, esse meio de transmissão, ele é muito... precisa ter um contato muito direto. Então, uma vez feita a demarcação do caso suspeito, não é a comprovação diagnóstica do quadro de ebola, da doença do vírus ebola, mas sim do caso suspeito, a vigilância sanitária do município, vigilância epidemiológica, ela é acionado o GRAU de São Paulo, que é o suporte de transporte aéreo do governo do estado de São Paulo, e o Instituto Emílio Ribas, na cidade de São Paulo. Esse paciente ele vai ficar contido dentro do local que estiver, seja na unidade de base de saúde, seja na residência ou no hospital. Vai ser feito todo o mecanismo de controle desse indivíduo, controlar os seus comunicantes, né, e acionar esse transporte. O transporte em Araras ele vai ser feito de duas formas, né? Se o paciente estiver estável na residência, ele vai ser mantido na residência, acionar todo o sistema e vai vir o helicóptero do GRAU ou a ambulância do Emílio Ribas e vai fazer a remoção direto da residência para o hospital de referência aqui no estado de São Paulo, é Emílio Ribas. Se ele estiver na UPA ou em qualquer outro hospital do nosso município, ele vai ser transferido pelo SAMU até o helicóptero ou a ambulância do Emílio Ribas vai vir até o Hospital Instituição de Saúde para estar removendo esse paciente. É lógico, com equipamento adequado, né, com uma maca especializada, toda a paramentação, dando segurança para toda a comunidade, para os profissionais de saúde e para as autoridades de vigilância sanitária e epidemiológica. É muito interessante, Edson, e importante o que você está falando, porque hoje a África, sendo um continente muito grande, né, quer dizer, a ideia que às vezes a gente tem é que a África toda está contaminada, que está disseminando e aqueles riscos. Mas, como você disse, é pontual, é localizado, né? Ontem mesmo, por coincidência, eu atendi um paciente consultório, ararense, que está trabalhando em Angola, né? E é claro, surgiu logo assim, no bate-papo de introdução
introdução da consulta, né? E aí, como é que está a situação do ebola? Eu falei, não, doutor, está tranquilo lá onde eu estou, não está havendo essa ideia, esse pânico, essa coisa assim. Mas justamente em função do que você está explicando, que não está na África toda a contaminação e a epidemia do ebola, né? Edson, eu sei que você trouxe mais algumas imagens para a gente ver e comentar sobre o ebola, né? Se você quiser, então, dar continuidade. Isso, pode passar o próximo slide. Aí é o mecanismo de transmissão, como eu falei para os nossos telespectadores. O vírus, ele é transmitido do morcego para os animais, né, da África, antílope, leões, gorilas, né? E uma vez esse animal contaminado, lá na África existe a cultura de se comer caças, né? Então ele pode abater o animal e se alimentar dele, ou encontrar esse animal até já morto e utilizar ossos e pele para ornamentos. E em algumas situações, o morcego também ele serve de alimento para o ser humano. Então isso também é muito importante estar divulgando. Por isso que não existe a possibilidade da epidemia fora da África, porque teria que ter o animal primário de transmissão, que seria o morcego, que não faz parte do nosso ambiente. O vetor principal é o morcego. O vetor principal é o morcego, que também não desenvolve a doença. Ele transmite, mas ele não desenvolve. Ele próprio não desenvolve a doença. Ok. Próximo. Ali é todo o suporte de retaguarda, né? Então vocês podem ver que é uma maca especial. Para quem não tem conhecimento com o sistema, né? Uma maneira bem didática, todo mundo já foi numa maternidade, viu a criancinha dentro daquela incubadora. Então é como se fosse uma incubadora grande, do tamanho do adulto. As roupas são roupas especiais, impermeáveis, né? Os profissionais, eles levam em média 5 minutos para colocar essa roupa e retirar essa roupa, sempre por 2 pessoas, né? Ali, numa outra imagem ali que a gente está vendo, o transporte desse paciente vai ser com o sistema SAMU 192, né? E ali de azul, uma imagem do hospital de referência, né? O tipo de equipamento que eles usam. Então, a nossa estrutura de saúde no Brasil, ela é bem arquitetada, bem organizada para estar recebendo esse indivíduo, né? Os Estados Unidos, eles levaram pacientes com ebola para o país, porque eles também têm a certeza que lá vai controlar. Há 10 dias atrás, 15 dias atrás, teve um médico americano da cidade de Nova York, ele foi contaminado pelo vírus ebola, ele saiu já com sintomas, pegou um metrô no Brooklyn, foi jogar boliche, né, teve contato com várias pessoas. Agora de manhã já li uma notícia que hoje ele vai receber alta, então ele foi curado, né? Deixar bem claro para a população que lá na África é muito difícil, não só o ebola, mas qualquer tipo de epidemia lá vai ser muito grave pelas condições de saúde e de desenvolvimento da população. Então não existe um controle sanitário. A gente até brinca, se tiver uma epidemia de unha encravada na África, vai ser difícil tratar, porque não tem recurso para estar tratando. O que a gente sempre tem de notícias é que a maioria das pessoas contaminadas são oriundos da África, e os profissionais de saúde que, porventura, eles se contaminam, também são profissionais do continente africano. Os estrangeiros são raros as contaminações, porque eles já levam todo um sistema organizado de equipamentos de proteção individual para se protegerem, para estar prestando assistência. Mais alguma imagem nós temos? Mais uma. Aí os sinais e sintomas, né? Ele começa, então, lembrando mais uma vez, durante o período de incubação, né, ele não tem transmissão. Do primeiro dia ao 6º dia são sinais virais de uma gripe, né, um comecinho de dengue, dor nas costas, dor de cabeça, tontura, dor de estômago, né? E do 7º ao 9º dia, dor de cabeça mais forte, né? Febre alta, uma rigidez muscular, né? Que é um quadro muito característico da dengue também, né? E lembrando que sempre perguntar se teve na África. O 10º dia, uma febre muito alta, né? Já começa alguns tipos de hemorragia. No 11º dia, já danos mais graves à saúde, né? Danos cerebrais, um sangramento mais intenso pela boca, nariz, gengiva. E, infelizmente, no 12º dia, já evolui para uma perda de consciência, convulsão, coma, e evolui, infelizmente, para óbito, por hemorragia. Em 12 dias, mais ou menos, se não houver nenhuma interferência. Se não houver nenhuma interferência em 12 dias. É importante, mais uma vez, reforçar que no período de incubação desse vírus, que é de 2 a 21 dias, não se transmite. Então, se em Araras, porventura, surgir um caso suspeito, a população não precisa entrar em pânico. O que a Secretaria está pautada e arquitetada para estar fazendo? Uma vez notificados os casos que tiveram contato com esse possível doente, vai ser verificada a temperatura diariamente, e se tiver alguma suspeita de positividade, já vai ser feito todo um cerco para que essa doença não evolua dentro do nosso município nem no nosso país.
Então, os telespectadores estão nos ouvindo, é importante essa informação do enfermeiro Edson, porque, eventualmente, pode chegar, de repente, alguém de viagem, sei lá, alguma coisa assim, e acontecer a notícia e que a população não precisa apavorar, não precisa entrar em pânico, em virtude do que ele acabou de nos explicar. Foi muito interessante uma coisa que aconteceu semana passada em Araras. Nós tivemos um paciente, um angolano, né, que procurou a Secretaria Municipal de Saúde, negro, alto, mais ou menos 1,90 m de altura. Ele não falava português, me chamaram lá, a equipe me chamou para dar uma entrevistada com ele. De imediato, para vocês terem ideia, a gente chegou normalmente, ele estava agitado, já existia informação que ele não era da área, então eu perguntei para ele, você vem da onde? Ele falou de Angola, já faz 3 semanas que eu estou viajando, né? Não estava com sintoma nenhum, não era oriundo, mas existia um certo pânico na cidade. Então, algumas pessoas ficaram sabendo e vieram me procurar, né? Olha, Edson, já tem um caso suspeito? Não, não tem. Fui eu que entrevistei, né? Não é um caso suspeito de ebola. Então, não é todo mundo que vem da África que tem que ter necessariamente o vírus ebola. Excelente as suas informações, Edson. E mais alguma imagem? Não, eu acho que tem um videozinho, né? Se não me engano. Tem um vídeo. Esse vídeo, ele tem alguns dados que não estão atualizados, né? É uma reportagem, mas de maneira didática para a população saber, que dá para entender o que é a situação sanitária da África e como que essa doença está evoluindo no continente africano. Produção, pode passar o vídeo? É possível? Já está no ponto? Os Estados Unidos anunciaram o envio de 50 especialistas em saúde pública a países africanos que estão sofrendo com o vírus ebola. O surto de ebola que está atingindo a África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. Já matou centenas de pessoas. Você vai ver agora a luta dos médicos para salvar vidas num cenário de extrema dificuldade. E saber também se o Brasil está preparado para o caso de o vírus ebola aparecer por aqui. O ritual de gente protegida e desinfecção no enterro das vítimas de ebola é um choque na cultura local, mas essencial. Os funerais no oeste da África envolvem as famílias beijando e tocando os corpos por horas seguidas. E assim uma comunidade inteira era contaminada a partir de um morto. Esta é a pior epidemia de ebola já registrada, tanto em número de casos quanto em mortes. Começou em fevereiro no interior da Guiné. Em 2 meses atingiu a capital, Conakry. Em maio a epidemia chegou à Serra Leoa. Em meados de junho o vírus se espalhou para a Libéria. No mês seguinte, julho, foi a vez da Nigéria anunciar o primeiro doente. Já existem casos não confirmados em Gana, Mali e na Costa do Marfim. O vírus ebola foi descoberto apenas nos anos 70 nas florestas da África. Os cientistas acreditam que o vírus viva nos morcegos da fruta que ocupam as cavernas da região. Nele, o vírus não provoca a doença, mas uma fruta meio comida por um morcego e encontrada por outro animal pode dar início à epidemia. Primatas são muito vulneráveis. Em apenas uma epidemia, mais de 5.000 gorilas morreram. Humanos contraem o vírus ao comer frutas ou caça contaminadas, ou ao manipular um animal morto. O vírus passa de uma pessoa para outra, entrando pelas mucosas, como os olhos, por exemplo. Por isso, os médicos usam tanta proteção. Numa vila no interior da Guiné, durante 1 mês, esta médica brasileira esteve na linha de frente do combate à doença. Todos os médicos e enfermeiros usam roupas de proteção de borracha, cobrem até os olhos. Nenhuma parte do corpo fica exposta e a gente ainda põe um avental na frente, porque se por acaso o paciente que estiver internado estiver vomitando ou tiver diarreia, a gente tiver esse contato com a secreção, vai ficar ali no avental, não vai chegar nem no macacão de borracha. A cada entrada e saída, um rito. Tudo é desinfectado com cloro. São quase 5 minutos só para tirar a roupa de proteção de maneira adequada. Hoje, a maior parte dos doentes é atendida pela organização Médicos Sem Fronteiras. O brasileiro Paulo Reis está em Serra Leoa, onde a epidemia está mais forte. A situação é muito grave, né? Muitas pessoas contaminadas, a doença está se espalhando. É uma doença que tem destruído muitas famílias, né? Isso demanda muito recurso por parte da nossa organização. Esta semana a situação ficou ainda mais grave. O governo de Serra Leoa decretou estado de calamidade. Por telefone, o brasileiro desabafou. Projeto normal, mesmo que você veja muitas pessoas morrendo numa emergência, a maioria sobrevive. O ebola, infelizmente, a maioria não sobrevive.
Por falta de material e treinamento, muitos médicos africanos também foram infectados. Está mais complicado, né? Agora a gente está com um problema que tem alguns funcionários da saúde do governo ficaram doentes também, então eles estão fechando o centro deles, então basicamente está mais complicado. Agora o único centro é o nosso, né? Então as coisas não estão indo muito bem por enquanto. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta para o agravamento da epidemia. O risco é no mundo todo. Um passageiro assintomático que viaje carregando o vírus. Mas isso não significa que haverá epidemia. O ebola vai chegar no Brasil? Tem uma chance grande da gente ter casos e certamente a gente vai investigar casos suspeitos. Qual é o risco que nós temos de que isso se torne uma epidemia grave, como está nesses países Serra Leoa, Guiné e Libéria? Muito pequeno, praticamente nenhum. A gente não precisa ficar tão assustado assim. Está fora do controle numa pequena região, de muito difícil controle, na verdade, de qualquer doença. Essa é apenas mais uma. Esta semana, os Estados Unidos mandaram buscar um médico e uma missionária americanos que foram infectados tratando pacientes na África e já estavam bastante doentes. Cuidados por médicos protegidos, os americanos levam o ebola para o país, sabendo que podem impedir que o vírus se espalhe. O Brasil também está preparado para evitar uma epidemia, garantem os médicos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Nossa rede de prevenção e contenção de epidemias está entre as melhores do mundo. A gente precisa ter medo de ebola? A gente deve ter muito respeito, a gente deve se preparar com muita seriedade, porque certamente vai ser o desafio de lidar com o medo da população como um todo, porque tem todo um imaginário por trás disso. Mas a gente tem que saber também que a gente tem uma estrutura que é capaz de vencer esse desafio. Um mito é que o contágio acontece pelo ar. Se eu estivesse contaminada com o vírus, eu poderia só na conversa passar esse vírus para você? Na verdade, não é assim, né? Precisa realmente um contato. Nesses países até se aboliu o hábito de se abraçar as pessoas, de se beijar. É um vírus bem contagioso, ele pega por secreção, então é vômito, diarreia, suor, sangue, lágrima. O ebola começa com sintomas parecidos com gripe ou dengue hemorrágica. Dor de cabeça, dores pelo corpo, fraqueza, febre alta, dor de garganta. Em seguida vem vômito, diarreia, coceiras e manchas pelo corpo. Fígado e rins são afetados. Nos casos mais graves acontece hemorragia, tanto dos órgãos internos quanto o sangramento pelo nariz e pela gengiva. Quanto mais a doença avança, maior a concentração de vírus e mais fácil o contágio. Não há remédio contra o vírus que atinge igualmente adultos e crianças. Nossa, essa foi a parte mais difícil. Porque a criança, se ela é suspeita, a mãe não pode entrar com ela pode se contaminar. Como numa gripe, o diagnóstico precoce e cuidados básicos, como manter o paciente hidratado e alimentado, aumentam muito as chances de cura. Na epidemia de 95, no antigo Zaire, a mortalidade era de 90%. Hoje está em 56%. Não é sempre que o paciente vai conseguir sair vivo do centro de tratamento. Então, quando a gente pode dar uma alta, é uma alegria. O adolescente recebe a notícia de que está curado. Antes da alta, tem um banho de água clorada e roupa nova. A velha será queimada. E aí fica sempre alguém da equipe esperando do lado de fora do centro de tratamento para poder abraçar esse paciente e mostrar que ele não é mais contagioso, que ele não vai mais contaminar ninguém e para ele não ficar estigmatizado pela comunidade. Antes de ir embora, o rapaz é treinado para ser agente de saúde. A cura o deixou imune a esse vírus. É como se ele estivesse vacinado. A felicidade do rapaz é distribuída em acenos na chegada à vila. O atestado de alta exibido com orgulho. Afinal, ele enfrentou a morte e venceu. Então,
interessante esse vídeo, vale a pena só reforçar o que o enfermeiro Edson disse, esse vídeo é de junho, então algumas informações ali estavam, né, naquela época, né? Hoje já, Edson, algumas coisas já evoluíram em termos da epidemiologia, do próprio contágio, os mecanismos hoje de contenção, né, da propagação da doença, etc. Mas o que eu achei muito interessante na fala da repórter ali é a questão, tem que se ter respeito, mas não precisa se apavorar, porque isso hoje, principalmente a nível do Brasil, é um dos países com melhor preparo para isso. Correto, Edson? Correto. Além do todo o sistema de contenção que nós temos, que é de excelência, né? Ficou comprovado, os doentes levados para os Estados Unidos, todos eles saíram bem, salvo um paciente que já estava em quadro muito avançado, que daí já tem particularidades da doença. Mas no Brasil, realmente, a gente não precisa estar se preocupando. E numa cidade como Araras, que tem todo um sistema organizado de vigilância, de controle, né? E tem as estruturas de saúde bem organizadas, nós temos hospitais excelentes, né? Tanto públicos como privados, né? E médicos preparados, enfermeiros preparados, uma equipe de saúde bem sustentada, atualizada com os recursos, né? Que não teria nenhum problema de risco de uma grande disseminação da doença. Edson, finalizando então o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho, então, que você se propôs também, falar sobre o recadastramento SUS. O que é isso, a importância disso? Fala para nós, só para terminar o programa. Isso, para a gente poder encerrar, o recadastramento da atenção básica, ela é uma exigência do Ministério da Saúde. Esse recadastramento é um sistema de informação, de transferência de informação dos municípios para o Ministério da Saúde do Distrito Federal, Brasília. Então, nas residências, os moradores que são atendidos pelo sistema Saúde da Família, eles têm que receber o agente comunitário, é o mesmo agente comunitário que passa sempre na sua residência, então ele vai chegar uniformizado, com o crachá de identificação de servidor público, com uma ficha, ele vai fazer a entrevista, lá o morador ele vai ter que fornecer o número do cartão SUS, por isso que é muito importante estar atualizado esse cartão SUS, PIS, PASEP, e se ele fazer parte de algum programa social como Bolsa Família, ele deve informar o número também. Vai ser feito um cadastro do domicílio e de todas as pessoas que moram na residência. Esse cadastro vai ser atualizado e retransmitido do Ministério da Saúde para fazer um novo sistema de transferência. O que é esse novo sistema? Hoje, você vai numa unidade de saúde, é atendido, os profissionais eles fazem uma demanda de volume de atendimento, essa demanda de informação ela vai ser simplificada para ser transferido os dados. Basicamente é isso. Nós estamos terminando esse recadastramento, a meta nossa é terminar até o final de dezembro, até o final de novembro e até o meados de dezembro, está já transformando todas as unidades ao primeiro modelo, que é o modelo burocrático, com papel. E, num futuro bem próximo, transmitir com prontuário eletrônico para todos os municípios do Brasil, está interligado. Então, uma pessoa que é atendida aqui, atendida no Acre, o médico teria acesso a todo o seu prontuário eletrônico. Ok, então fica essa informação sobre o recadastramento SUS que o enfermeiro Edson nos falou. E já aproveitando, Edson, agradecer a sua presença, suas informações muito úteis, né, e atualizadas sobre essa questão do ebola, como você nos colocou, e já o convite para uma próxima vez você voltar aqui e falar conosco sobre o seu trabalho, sobre motivação, que você também trabalha com palestras, etc. Ok, eu estou à disposição, para mim foi um prazer, né, poder trazer essas informações para a população de Araras. Como eu falei para você, eu me sinto ararense já de coração, né? Já moro aqui há 20 anos, tenho contato com a população de Araras, né? E a gente está aí, depois uma outra oportunidade de falar, tem também os dados que a gente vai trazer de Portugal para o nosso sistema de saúde, comparação que é muito importante, até para nós brasileiros entender que nós também somos bons no que nós fazemos, né? Nós temos um sistema bem estruturado de saúde. Ok, gostou do programa? Quer assistir de novo? Sexta-feira às 18h15 tem reprise e pode recomendar para alguém e depois, daqui mais uns dias, está também no YouTube, no Eliseu, youtube.com Eliseu Martins, você pode também assistir essa entrevista. Nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos, uma boa noite e até o próximo programa.